Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com alegria, com satisfação, com a enorme felicidade de poder ter você como nosso ouvinte. Lembre-se de que estamos aqui por sua razão, por sua causa. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: o altar e o sacrifício. Que Deus possa nos dar graça, através do Espírito Santo, para a gente compreender que o nosso altar e o nosso sacrifício precisa ser dentro do padrão divino. Fique conosco, Deus vai falar com você e com todos nós. Vamos ler Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre o altar e o sacrifício. O tema da nossa mensagem é o altar e o sacrifício. Eu gosto muito dessa expressão bíblica porque Paulo está aqui apresentando o novo modelo da nova aliança. Quando você estuda a Bíblia, você vê o Velho Testamento com o seu modelo de culto baseado em sacrifícios de animais, não é? O Pentateuco determinou através de Moisés, Deus orientou Moisés e Moisés, naturalmente, o povo, para que eles fizessem os sacrifícios. Então, todos aqueles rituais do Velho Testamento tinham um propósito. E qual era esse propósito? Ele apontava para o sacrifício maior, que nada mais é do que o sacrifício de Jesus. Então, hoje, nós já não precisamos mais de todos aqueles sacrifícios de animais como acontecia no Velho Testamento. Por quê? Porque o nosso mais perfeito de todos os sacrifícios foi realizado, o sacrifício de Jesus. Então, eu quero pedir, acima de tudo, que você compreenda essa mensagem e veja o quanto nós precisamos compreender a postura do adorador dentro da nova aliança. O versículo que lhe diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis. Ele chega a usar uma expressão que eu acho ela forte. Ele diz, olha, pela compaixão de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está reafirmando, ele está apelando para algo que é muito importante. Ele está dizendo, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pois bem, quando eu vejo a palavra sacrifício, não tem como eu não associar, baseado inclusive naquilo que eu acabei de mostrar, que sacrifício tem a ver com altar. Não é? E altar tem a ver com sacrifício. Então, qual é a lição, o ensinamento desse texto? Eu aprendo aqui que Deus espera que cada um de nós apresentemos o nosso sacrifício, bem diferente do modelo do Velho Testamento. Aqui, o nosso próprio corpo é o instrumento de sacrifício. O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo deve ser apresentado em sacrifício. E aí ele vai colocar as qualidades desse sacrifício. Ele precisa ser vivo, ele precisa ser santo, ele precisa ser agradável a Deus, e é esse conjunto que é o nosso culto racional. Então, para a gente entender bem a mensagem, o que é cultuar a Deus?
O que é prestar culto ao Senhor dentro da nova aliança, dentro dessa dispensação que nós estamos vivendo? Dispensação do Novo Testamento, dispensação da graça. É a apresentação do nosso corpo como sacrifício vivo com essas qualidades que acabei de enumerar. Então, eu estava pensando sobre isso e veio ao meu coração o desejo de mostrar que nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso altar. Se o tema da mensagem é o altar e o sacrifício, aqui está falando das qualidades do nosso sacrifício. Então eu quero falar sobre essa questão, para que, quem sabe, a gente possa ser aperfeiçoado. Você que já vive essa verdade, você possa melhorar nela. Você que ainda não vive, que você passe a viver. Então eu quero mostrar alguma forma de você compreender melhor essa mensagem. Como está o meu altar de adoração? Como está o meu altar de sacrifício? Então, permita-me falar de uma forma ilustrativa, sobre o altar da santificação. Preste atenção. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, eu quero ler esse texto, 2 Coríntios, capítulo de número 7, o apóstolo Paulo ele vai falar de uma preocupação que ele tinha e que nós devemos ter. Capítulo 7 de 1 Coríntios, né? Diz, ora, amados, verso 1, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando, preste atenção na expressão, a santificação no temor de Deus. Então você precisa cuidar bem desse altar que eu quero dar nome, o altar da santificação. Porque dentro dos qualificativos do sacrifício, Paulo recomenda que o nosso sacrifício seja santo. Ok? Então o que é um sacrifício santo? É um sacrifício exclusivo a Deus. Compreende? Se você for estudar a raiz da palavra santo, santo quer dizer uma pessoa separada para uma atividade única. Quando você pega um vaso e você consagra ele a Deus, quando você pega uma pessoa e consagra ela a Deus, esse ato de consagrar está dizendo que essa pessoa, a partir dali, será usada única e exclusivamente para Deus. Isso é ser santo. Isso é ser santificado. Isso é ser consagrado. E Deus espera que o nosso sacrifício seja único. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu vou me aprofundar um pouquinho nisso para, quem sabe, a gente aprender mais com essa linda mensagem que Deus tem para nós. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando em Romanos capítulo 12, versículo 1. O tema é o altar e o sacrifício. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que o nosso altar da santificação precisa estar em ordem. E eu estava dizendo no encerramento do primeiro bloco que ser santo é você ser separado para uma determinada atividade. E Deus
Isso a gente precisa entender, queridos. Não aceita culto politeísta. Ou você presta culto único e exclusivamente a Deus, ou você não vai alcançar o seu objetivo de ser um adorador do Senhor Deus. A Bíblia diz isso com muita clareza, né? É impossível você servir a dois senhores, porque você vai aborrecer um e agradar o outro, ou vice-versa. Então, a palavra santo aqui, na verdade, tem a ver com você viver uma vida de pureza, de consagração. O versículo que eu li, 2 Coríntios 7, versículo 1, Paulo está preocupado dizendo aqui, olha, amados, pois temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. O que é purificar de toda a imundícia da carne? É você tirar da sua vida tudo aquilo que é pecado. A mentira, a fornicação, o adultério, né? a idolatria, o pecado de feitiçaria, enfim, tem tantas outras atividades que a Bíblia condena e que a gente deve tirar da nossa vida. Purificar a carne é nada mais, nada menos do que preparar a nossa vida, que aqui na mensagem o nosso corpo é altar, para o verdadeiro sacrifício a Deus. Então, se eu quero adorar e receber a recompensa pela minha adoração, eu preciso santificar esse altar. Então, a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 14, para a gente passar para um outro aspecto, só para você ver o quanto esse negócio é sério. Isso aqui não é uma opção nossa, se eu quero ou não. Para quem quer agradar a Deus, o versículo 14 diz assim, ó, capítulo 12 de Hebreus, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, siga a paz com todos. Paulo chega a dizer que no que depender da gente, a gente deve ter paz com todos os homens. E aqui ele diz, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, guarde isso. Se você quer que o seu sacrifício seja aceito, cuide bem do altar da santificação. Mas há um outro aspecto que eu quero também comentar, que é o altar da oração. Eu não consigo ser eficiente e me aproximar da excelência no culto a Deus se eu não me preocupar com a oração. E eu vou tentar mostrar isso para você, lendo um versículo que o Paulo nos ensina na carta aos Colossenses, capítulo 4. Olha o que ele diz no versículo 2 acerca da oração. Ele diz assim, ó, perseverai em oração, velando nela, ou seja, na oração com ação de graças. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente precisa estimar, valorizar, amar o momento de estar a sós com Deus. E a oração nos proporciona isso. O que é oração? Nada mais é do que você tirar um momento para estar a sós com Deus. É verdade que eu posso orar andando, eu posso orar deitado, eu posso orar nas mais variadas posições, mas eu particularmente acho que uma das coisas mais interessantes é você orar de joelhos dobrados. Porque o ato de dobrar-se diante de Deus já é uma virtude, está muito ligado a uma virtude chamada humildade. Eu me dobro, quando eu me dobro diante de Deus, estou dizendo que Ele é grande, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é absoluto, que Ele é rei e que eu estou como servo aos pés dEle. Então a oração, senhores, não pode ser uma coisa custosa, sacrificial, né? Difícil, chata de ser feita. Se você não gosta de orar, pode ter certeza que alguma coisa não está legal com a sua fé. Porque o verdadeiro cristão, ele tem que se sentir bem em falar com o Pai. Ele precisa gastar tempo na presença do Senhor, expressando, porque Deus é o único ser que você pode falar tudo. Você pode falar dos seus defeitos, você pode falar das suas virtudes, você pode falar de tudo, e Ele não vai te expor. Então, por que tem muita gente que não consegue ter o seu altar santificado? Porque ele não ora. E se você não aprender o caminho da oração, se eu,
Antes de exortar você, eu preciso também me exortar. Se eu não pagar o preço da oração, eu jamais vou conseguir manter esse altar santificado. Não vou. Porque dentro de mim, dentro de você, também tem uma natureza perversa. Uma natureza que sempre vai me puxar, que sempre vai me arrastar para o pecado. Agora, quando eu busco a Deus, quando eu oro, quando eu falo com Deus, eu me fortaleço. A Bíblia diz que a oração e o jejum são armas poderosas para você vencer a você mesmo e também o reino das trevas, Satanás e os demônios. Não há nenhuma possibilidade de você ter uma vida cristã saudável e vitoriosa se você não aprender o caminho da oração. Então essa é mais uma verdade que precisamos entender se queremos de fato oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus que nós servimos. Vou fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu vou concluir essa mensagem cujo tema é o altar e o sacrifício. 1 minuto só e já volto. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro de Romanos capítulo 12, verso 1, e o tema da nossa prédica é o altar e o sacrifício. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que nosso altar, entre outras coisas, precisa ser um altar de oração. Não há nenhuma possibilidade da gente ser um cristão vencedor se a gente não aprender a orar. Mas há uma outra qualidade, virtude que a gente precisa exercer. E está dentro de Colossenses capítulo 3, versículo 12, que eu quero destacar. Olha o que diz o versículo 12. No capítulo 3 aqui, só para a gente entender, Paulo está mostrando a vida na carne e a vida no espírito. E ele mostra que a gente tem que mortificar, pois os membros, né, que é o nosso corpo, que está na terra, e aí ele vai enumerar a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, e ele vai falando, né? Agora, quando chega no 12, olha o que ele fala. Eu preciso de me despir, tirar essas vestes da carne e me vestir das coisas do Espírito. E aí o versículo 12 diz assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, e eu quero destacar essa próxima palavra, humildade. Humildade, além de mansidão e longanimidade. Então, eu poderia falar de todas as outras, mas dada a exiguidade do tempo, eu quero mostrar que um culto, ele só pode ser vivo, santo e agradável a Deus se ele tiver no seu conteúdo humildade. Não adianta a gente achar que Deus vai nos ouvir se a gente for arrogante, se a gente for soberbo, presunçoso. Você conhece a história da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu era símbolo de um homem religioso. O publicano era símbolo de um pecador. Os dois foram se apresentar diante de Deus. O publicano se apresentou da seguinte forma: graças te dou, ó Pai, que não sou como esse publicano pecador, né? Eu dizimo toda semana, eu faço isso, eu faço aquilo. E foi embora.
Aí chega o publicano. O publicano batia a mão no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus pergunta, porque foi Jesus que contou a parábola: quem dos dois desceu justificado? E a resposta é: o publicano. Por quê? Porque a oração do fariseu, ele realmente era aquilo. Mas ele era o quê? Arrogante. Ele era presunçoso, ele era soberbo, não tinha humildade. Você não precisa dizer o que você é. Que as pessoas digam. Mas nós, não precisamos ficar falando o que nós somos. Deus não aceita oração arrogante. Eu vejo muita gente aí equivocada, achando que pode determinar, que pode mandar, que pode exigir, que pode decretar. Desculpe, irmão, se você tem essa visão, pela uma teologia extremamente moderna, né? A teologia que a gente percebe hoje, existe algumas teologias que não compactuam, que não coadunam com o que está escrito na Bíblia. Se você vê na oração do Pai Nosso, Deus estabelece regras. Né? Lá, nós pedimos a vontade do Pai. Como é que eu peço a vontade do Pai e depois dou ordem para o Pai? Isso é bobagem, desculpe. Não se ofenda com a minha fala. Mas a verdade é que nós somos servos e Deus é Senhor. E Ele não se dobra diante das nossas exigências. Ele faz porque Ele é bom. Não é nem porque nós somos merecedores, é porque Ele é bom. Então, concluindo essa mensagem, nós precisamos que o altar esteja santificado, ele precisa ter constante oração, ele precisa ser com humildade. E olha, o último versículo que eu quero citar está em 2 Coríntios, eu vou voltar para 2 Coríntios e vou ler um versículo que eu acho extraordinário, que é o capítulo 2 de 2 Coríntios, o versículo de número 17, ele diz assim, Paulo, falando sobre o caráter dos frutos do ministério de uma pessoa dominada por Deus. Ele diz assim, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Qual que é a palavra que eu destaco aqui? Sinceridade. Eu tenho que ser sincero, porque eu posso enganar os homens, mas eu não posso enganar Deus. Então é bobagem, é perda de tempo eu querer falar com Deus aquilo que não é verdade. Não tem jeito, aqui está dizendo. Nós não devemos falsificar a palavra de Deus, antes devemos falar de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, não só na pregação do Evangelho, que é a nossa missão, falar de Jesus aos outros, mas também na nossa relação própria com Deus. Tem muita gente preocupada só com reputação, e esquecendo do caráter. Só que a gente esquece que reputação é para os outros, caráter é para Deus. Então, se você quer ser bem-sucedido, cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Essa é uma verdade que a gente não pode esquecer. Se Deus realmente vê em nós um caráter cristão adequado ao parâmetro bíblico, nós vamos ser vencedores. Então, concluindo, o Romanos está falando justamente disso. Eu não posso ter o mundo como parâmetro da minha vida. Eu devo apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus e que é o culto racional nosso. E aí ele vai dizer no versículo 2 que é só assim que eu vejo que a gente consiga fazer com que o versículo 2 se cumpra na nossa vida. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então, o que eu estou enxergando no texto, e é um esforço que eu estou aqui tentando te compartilhar, é que para que a gente consiga alcançar o objetivo, que foi pedido por Paulo, com rogo, compaixão, ele usa as palavras rogo, compaixão, para a gente apresentar o nosso sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto. Então não deixe o mundo estabelecer regras na sua vida, mas que você transforme o mundo através do modelo de vida que você viva. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Vamos orar.
Pai querido, nós acabamos de mostrar a importância de nós investir no nosso culto racional. E eu mostrei, Pai, pela Tua palavra, que é só possível se o nosso altar estiver qualificado dentro daquilo que o Senhor mesmo pediu. Então nos ajude a apresentar o nosso culto, Pai. Através do Teu Espírito Santo, nos auxilie nessa missão de apresentar o nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, que nós sejamos cada dia mais aperfeiçoados nessa missão de Te adorar. Porque eu sei que a nossa missão número 1 é adorar o Senhor. E depois vem as outras. Então nos ajude a ser o que o Senhor planejou para que fôssemos. E que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um dos nossos ouvintes. Que eles sejam alcançados pelo poder soberano, pelo poder transformador, pelo poder santificador do Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Eu quero continuar insistindo e te motivando a priorizar a palavra do Senhor. Ame a Bíblia, ame a palavra do Senhor, viva em função da palavra, porque é a palavra que aumenta a nossa fé. Cuide bem do seu altar e do seu sacrifício. Que Deus possa te dar graça para apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Despeço-me, desejando a você uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor possa te alcançar aonde quer que você esteja. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.